O meu nome é Marcelo, tenho 35 anos e esta história aconteceu comigo há 16 anos. Na época eu era bem mais jovem, tinha 19 anos e morava em um sítio bem próximo da cidade. Trabalhava a semana inteira e quando chegava o final de semana, eu e uns amigos, que eram meus vizinhos na época, íamos para a cidade no sábado, geralmente para alguma festa que tinha. A gente saía de casa por volta de umas 6 horas da tarde e retornávamos por volta de umas 2 ou 3 horas da manhã. Como o local que a gente morava era meio próximo da cidade, eu e os meus amigos íamos a pé todas as vezes. A gente sempre fazia o mesmo caminho. Só que o curioso é que este caminho não era o mais curto. Havia uma trilha que, se cortássemos por ela, a gente ganharia pelo menos uns 15 minutos. Em uma das noites eu perguntei para os meus amigos por que a gente nunca pegava esse caminho que era bem mais curto. Um deles me respondeu que era por causa do menino que assovia. Eu fiquei sem entender e perguntei: como assim? Um menino que assovia? Então ele me disse que havia um boato que quem passasse por aquela trilha era acompanhado por um menino que ficava assoviando enquanto ele passava por uma subida. E que assim que a subida terminava, ele parava de assoviar e ia embora. Esse menino sempre andava atrás da pessoa e ela não podia olhar para trás. Na verdade, todo mundo tinha medo de olhar para esse menino, pois ninguém sabia como ele era, se era humano ou se era algo sobrenatural. Eu não sabia se acreditava ou não. O fato é que eu fiquei curioso e morrendo de vontade de passar por aquela trilha. E dessa forma, eu convenci os meus amigos a irmos por ela. Eles também nunca tinham passado por lá e estavam curiosos. A única coisa que me pediram é que quando eu escutasse esse assovio, eu não olhasse para trás. Então eu disse que não olharia. E começamos a caminhada por esta trilha. E assim que avistamos a subida, que supostamente o menino aparecia, o medo tomou conta de todos. Então a gente começou a subir em silêncio, quando de repente a gente começou a ouvir o assovio. Eu me arrepiei inteiro e realmente eu não consegui olhar para trás. Na verdade, nós saímos correndo daquele lugar. E chegamos na cidade extremamente cansados. A gente se olhou com uma cara de espanto. Todos estavam brancos e com os olhos arregalados, pois realmente aquilo aconteceu. Nós tentamos esquecer o acontecido e aproveitamos a festa. E por volta das 3 horas da manhã, teríamos que voltar. Aí nós paramos diante da estrada normal, que estávamos acostumados a ir desde sempre, e a trilha, aonde algo totalmente estranho aconteceu. Nós nos olhamos e eu acabei dizendo para voltarmos pela trilha, até porque poderia ser algo da nossa cabeça mesmo. Eu precisava comprovar que não tinha sido nada demais. Então todos concordaram e decidimos voltar pela trilha. Na hora de descermos o morro, o medo já tinha tomado conta de todos nós. Assim que começamos a descer, o assovio começou novamente. Meus amigos, mais uma vez, saíram correndo e eu faria o mesmo, mas eu não fiz.
Eu precisava olhar e constatar aquilo. Então ficamos só eu e o menino ali. Eu continuei andando lentamente e ele continuou me acompanhando. Foi quando eu me virei rapidamente e olhei para trás. E eu vi, sua pele era escura e seus olhos eram vermelhos. Ele estava totalmente sem roupa. Então eu fiquei paralisado. Então ele assoviou novamente, me olhando com aqueles olhos vermelhos arregalados. Eu me assustei e acabei dando um tapa em seu rosto. E neste momento eu não senti mais a minha mão. Eu não conseguia mexê-la. Aí então eu saí correndo. Eu olhei para trás novamente e o menino já havia sumido. Cheguei na casa dos meus amigos pedindo socorro, pois eu não sabia o que fazer. Contei tudo, disse que o menino era real e que eu até toquei nele, mas que havia perdido o movimento do braço. O meu amigo pegou em meu braço e viu que ele estava branco. Então ele me disse que o sangue havia parado de circular ali. Por isso eu não conseguia movimentá-lo. Mas logo fomos fazendo alguns exercícios e ele foi voltando ao normal. E todos ficaram espantados com o que tinha acontecido. E foi aí que eu constatei que se tratava de algo sobrenatural. Já se passaram 16 anos. E até hoje o meu braço não pode ficar em uma posição só, que o sangue já começa a não circular direito. Mas essa nem foi a sequela mais grave. O mais grave para mim vai ser acompanhar na mente aquele assovio, acompanhado da imagem horrível que aquele menino tinha. Este foi o relato de hoje. Até o próximo vídeo.